Nessa apresentação, falaremos sobre equações de primeira ordem. O objetivo aqui é apresentar algumas técnicas para resolver EDOs. No entanto, essas técnicas são limitadas. Para o PVI linear, a solução existe, tem uma forma geral e é única, mas rapidamente partimos para equações não lineares em que não existe uma solução geral, e existência e unicidade são duas questões muito delicadas. Começamos então com as equações lineares. Dada a seguinte equação, x' de t igual a p de t, x de t mais q de t, onde p e q são duas funções de i em R e i é um intervalo real, notem que p e q não dependem de x, ou seja, são constantes em x. Então é como se a gente tivesse uma função afim a x mais b, px mais q. E o PVI associado a essa equação diferencial é o PVI x' igual a px mais q e x de t0 igual a x0, com t0 fazendo parte do intervalo i. Um exemplo muito simples de equação linear é a seguinte equação: x' igual a k vezes x, onde k é uma constante. Notem que aqui a função p é a constante k e a função q é igual a zero. Uma solução para essa equação é x1 de t igual a e elevado a kt. Bom, dá para ver que é uma solução porque se nós derivarmos essa função, x1', a gente obtém EKT', sendo como k e elevado a kt, ou seja, k vezes a própria função x1. Outra função que pode ser uma solução dessa equação é x2, sendo como c e elevado a kt, onde c é uma outra constante, uma constante qualquer. A gente observa que ela é a solução para essa equação diferencial, derivando essa função. A derivada de x2 é a derivada de c e elevado a kt, ou ck e elevado a kt. E colocando o k na frente, a gente tem que essa solução satisfaz a equação diferencial, igual a k vezes x2. Então, dado uma solução qualquer, vamos tentar encontrar qual é a solução geral dessa equação diferencial. Então, se a gente tem essa solução qualquer x de t, vamos multiplicar ela por e elevado a menos kt. Então, dada a nossa solução qualquer multiplicada por e elevado a menos kt, se nós derivarmos essa expressão em relação a t, obtemos a seguinte forma: derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso resulta em a derivada de x, x', satisfaz a equação diferencial. A x satisfaz a equação diferencial. Portanto, x' equivale a kx. E a derivada da segunda, derivada de e elevado a menos kt, é menos k e elevado a menos kt. Ou seja, resultamos em kx e elevado a menos kt menos kx e elevado a menos kt, e isso é igual a zero. Se a derivada é igual a zero, isso quer dizer que a expressão dentro dos colchetes é uma constante. Logo, a nossa x de t, que era uma solução qualquer, pode ser escrita da seguinte forma: c e elevado a kt. Vamos observar agora o problema de valor inicial associado a essa equação diferencial que acabamos de ver. Bom, a equação diferencial é x' igual a kx, e nós colocamos agora uma condição adicional, que é a condição inicial, ou seja, x definida no ponto t0 vai ser um valor que nós definimos, x0. Nós vimos que a solução geral dessa equação é x igual a ce elevado a kt. Então, nós colocamos essa solução em t0 e obtemos CEKT0. Ou seja, isso deve ser igual a x0. Para isso, isolamos o valor de c e obtemos que c deve ser x0 vezes e elevado a menos kt0. Ou seja, passamos esse termo aqui para o outro lado. Assim, a nossa solução geral do problema de valor inicial é dada por x igual a x0 e elevado a menos kt0, que é a nossa constante, vezes e elevado a kt. Bom, a gente pode escrever isso de uma forma mais simplificada, como sendo x0 e elevado a k vezes t menos t0. Notem que se a gente coloca t igual a t0, aqui em cima fica 0, então essa exponencial fica 1, e x de t0 é igual a x0. E também, se a gente derivar essa equação, a gente satisfaz a condição inicial. Derivando aqui, utilizando a regra da cadeia, vai ficar
k x0 e elevado a k t menos t0, né? A derivada de quem está em cima é k, então fica k x0 e elevado a k t menos t0, ou seja, k vezes x. Uma equação um pouco mais complicada do que essa equação que acabamos de ver, mas ainda simples, é a equação homogênea. É a equação em que q de t, ou seja, o segundo termo, a segunda função, que não é multiplicada por x, é igual a zero. Para essa equação, nós vamos fazer uso de um objeto chamado fator integrante, aqui escrito como μ de t, uma função de t. O fator integrante ele vai ser útil da seguinte forma. Nós multiplicamos a equação inteira, ou seja, x' igual a px vai virar μx' igual a μpx. A partir daí, passando para o outro lado, μx' menos μpx igual a zero. Notem que isso daqui pode ser escrito quase como sendo uma derivada de um produto. Então, é a primeira vezes uma derivada, menos alguma coisa vezes a segunda, né? A primeira vezes a derivada da segunda, menos alguma coisa vezes a segunda. Então, basta que nós devemos impor a seguinte condição. A derivada disso daqui deve ser μ vezes p, menos μ vezes p, certo? Por quê? Bom, observando que se a gente passa μ dividindo por outro lado, pelo menos formalmente, a gente tem que essa equação pode ser integrada da seguinte forma. Essa expressão μ' sobre μ pode ser entendida como uma derivada em relação a t do logaritmo natural de μ, e isso é igual a menos p. E integrando essa equação dos dois lados, a gente escreve o logaritmo natural de μ igual a menos a integral de p de s ds. A escolha desse intervalo de integração ela foi bem conveniente. Nós escolhemos eles de t0 a t, e vocês vão ver mais para frente por quê. Então, μ pode ser escrito como sendo a exponencial desse termo aqui. E essa é a cara do nosso fator integrante. Ou seja, se a gente tiver μ como sendo isso daqui, ele vai ser tal que a derivada dele é igual a μ vezes p. Uma vez que encontramos o fator integrante como sendo isso daqui, nós podemos utilizá-lo para encontrar a solução da nossa equação homogênea. Então, utilizando aquela fórmula que nós escrevemos da equação multiplicada por μ, nós observamos que μ menos μ vezes p é a derivada do fator integrante. Então, μ vezes x' menos μ' mais μ' vezes x é igual a zero. E assim nós podemos escrever isso daqui como uma derivada de um produto. Então, a derivada em relação a t de μ vezes x é igual a zero. Ou seja, μ vezes x é uma constante. Essa constante ela permite que nós escrevamos x como sendo c dividido por μ. Só que μ é o fator integrante, que é uma exponencial negativa, então vai ficar c vezes e elevado a isso daqui. Então, essa é a cara da nossa solução, que a gente encontrou utilizando o fator integrante. Mas ainda assim, nós precisamos encontrar a solução do problema de valor inicial. Para isso, a gente substitui t0 na solução, né, na solução geral que nós encontramos. A gente sabe que x de t0 deve ser x0, ou seja, deve ser c sobre μ de t0. Mas, se nós olharmos para μ, a escolha dos intervalos de integração de t0 a tt fez com que, quando t igual a t0, a gente tem que aqui em cima fica zero. Então, esse μ de t, 0, vai ser igual a 1. Portanto, a nossa constante vai ser igual a x0. E assim, nós temos a solução do PVI. x de t é igual a x0, exponencial da integral de t0 a t de p de s ds. Que tem uma solução explícita, é um PVI muito simples. Note que a partir daqui as coisas vão complicando um pouco mais. Em linhas gerais, procedemos da mesma forma para a equação linear geral, em que x' é igual a p de tx mais q de t. Realizamos uma multiplicação por um fator integrante
Porém, como a equação não é mais homogênea, nós temos aqui um termo μ vezes q. Assim, como o fator integrante ele é tal que μ menos μ vezes p é a derivada de μ, podemos escrever isso daqui como uma derivada de um produto. Assim, além disso, podemos fazer com que a integral dos dois lados seja μ de t x de t menos μ de t0 x de t0 igual a integral de t0 até t de μ de s q de s d de ds. Então, isolamos x de t e μ de t0 é igual a 1, passando para o outro lado x0, encontramos x de t como sendo 1 sobre μ de t vezes x0 mais a integral de t0 até t, μ de s q de s ds. Admitindo que uma solução existia, nós provamos que ela necessariamente tem uma forma, que é dada pela fórmula de variação das constantes. Bom, isso é muito bom, pois tudo que a gente tem que fazer para estabelecer a existência é simplesmente verificar que a expressão que nós obtemos é de fato a solução da equação diferencial. P e Q nós definimos como sendo funções contínuas, e isso garantiu a existência e a diferenciabilidade das expressões que nós obtivemos. Além disso, as soluções das equações lineares elas estão definidas no mesmo intervalo de definição das funções P e Q. Isso não ocorre em geral, como a gente vai ver nas equações não lineares a seguir. As equações diferenciais da forma y' igual a f de x sobre g de y, onde g de y é diferente de zero, são chamadas de equações separáveis. Y é a variável em função de x. F e g aqui são duas funções definidas nos intervalos i1 e i2, intervalos reais. Bom, a gente pode escrever essa equação separável da seguinte forma, uma vez que g de y é diferente de zero. E y de x, y em função de x, é uma solução da equação diferencial se ela está definida no intervalo de alfa e beta em R, onde alfa e beta está contido no intervalo I1, y de alfa e beta, ou seja, y para todos os pontos de alfa até beta, está dentro do intervalo I2, e isso mostra que, como essa equação ela é não linear, ela não necessariamente é linear, a gente não necessariamente tem também que a solução y está definida em todo o intervalo dos domínios das funções f e g. Para esse tipo de equação, vamos considerar que tanto f quanto g possuem primitivas, f maiúsculo e g maiúsculo. Ou seja, f maiúsculo' é igual a f e g maiúsculo' igual a g. Assim, a gente pode escrever a equação diferencial g de y' igual a f de x como sendo uma derivada, utilizando a regra da cadeia, de g de y igual a f de x. Nesse caso, a gente pode supor que existe uma solução para essa equação, e vamos tentar encontrar qual é essa solução. Bom, assim a gente integra dos dois lados e obtém que g de y de x é igual a f grande de x mais c. Dado um x0 nesse intervalo aí, alfa, beta, que é um intervalo onde y está definido, a gente não sabe exatamente qual é, e y de x0 igual a y0, a gente pode encontrar a constante utilizando, uma vez que nós integramos a equação diferencial dos dois lados, utilizando a constante como sendo g de y0 menos f de x0. Por quê? Dessa forma, nós podemos escrever aquela relação como sendo g de y de x menos g de y0 igual a f de x menos f de x0. Isso pode ser escrito também numa forma integral, que é a seguir. Integral de g de y0 a y de x igual a integral de f de x0 a x. O que a gente fez até o momento foi, supondo que nós conhecíamos uma solução da equação separável, a gente mostrou que ela satisfaz a relação da equação diferencial. O interessante é usar essa relação para obter soluções. O que está correto é o seguinte: dada essa relação g de y igual a f de x mais c,
E dado x0 e y0 satisfazendo essas relações das funções f e g, ou seja, f' de x0 igual a f de x0 e g' grande de x0 igual a g de y0, que é diferente de zero, então o teorema da função implícita pode ser aplicado aqui e nos garante que existe um intervalo aberto, α-beta, que contém x0 e uma função y definida de α-beta em R de classe C1 que satisfaz a relação. E, portanto, uma vez que ela satisfaz a relação, ela é a solução da equação diferencial. Na maior parte das aplicações, tanto a f quanto a g pequena são funções contínuas em todo o intervalo real. E g tem os zeros isolados, né? A gente diz que os zeros das funções y1 e y2 é um conjunto enumerável. Então, esse raciocínio mostra que a partir de qualquer ponto x0 e y0, com y0 diferente de qualquer um dos zeros isolados, passa uma e somente uma solução y, definida aqui. Isso é um teorema de existência e unicidade. Vejamos um exemplo de equação separável. Y' igual a x sobre y. Podemos escrever essa equação da seguinte forma: y' igual a x, uma vez que y é diferente de zero. Sabendo que y' é a derivada em relação a x de y ao quadrado, podemos realizar a integração do lado direito, implicando na seguinte equação: y² igual a x² mais c. Dessa forma, as soluções da equação, pelo menos para c igual a zero, são y1 igual a x para x maior do que zero e y2 igual a menos x para x menor do que zero. Ou ainda y3 igual a x para x menor do que zero e y4 igual a menos x para x maior do que zero. Para outros valores de c, como por exemplo c igual a 1, nós temos as seguintes soluções: y1 igual a raiz de x² mais 1 ou menos raiz de x² mais 1. E para c igual a menos 1, temos 4 soluções: y1 igual a raiz de x² menos 1 e y2 igual a menos raiz de x² menos 1 para x maior do que 1, ou então y3 e y4 igual a raiz de x² menos 1 ou menos raiz de x² menos 1 para x menor do que menos 1. Isso acontece porque nós colocamos a imposição de que y seja diferente de zero. E isso causa uma quebra nas funções que poderiam ser soluções, mas que possuem pontos cuja equação passa pelo ponto y igual a zero. Nós podemos observar as soluções da equação diferencial. Para c igual a zero, temos que as curvas y igual a x e y igual a menos x para x maior do que zero ou x menor do que zero, elas são interrompidas pela origem do nosso plano cartesiano, uma vez que nós não permitimos que y seja zero. Nenhuma solução cruza o eixo y, elas são partidas pelo próprio eixo y. Então, para c igual a menos 1, nós temos essa hipérbole que é dividida no meio pelo eixo x. Tanto aqui desse lado, que c igual a menos 1, temos também o outro ramo da hipérbole dividido em duas partes. A hipérbole c igual a 1, ela possui o ramo aqui em cima, que não cruza o eixo x, e um ramo aqui embaixo, que também não cruza o eixo x. Note que para esse exemplo, nós tínhamos que o intervalo de definição das curvas x e y era de menos infinito a mais infinito. No entanto, as soluções elas têm seu intervalo de definição alfa-beta, por exemplo, de menos infinito até zero, ou então de menos infinito até 1, e etc. Então, algumas se estendem para todo x, outras estão definidas apenas em uma semirreta. Esse problema não linear mostra que nem sempre a definição da solução, o intervalo onde a solução é definida, nem sempre é o mesmo que o intervalo onde as funções da equação diferencial são definidas. Exercício: o estudo das soluções das seguintes equações separáveis.
Trace os grafos como eu fiz nos exemplos anteriores e estude outros problemas de valor inicial. Tente encontrar o intervalo de definição de cada uma das soluções e veja que nem sempre ele é definido como o intervalo onde as funções da equação diferencial estão definidas. Ficamos então por aqui. Nas próximas apresentações, ficará mais claro que rapidamente perderemos propriedades de existência, necessidade e regularidade, uma vez que complicamos cada vez mais as equações, e para isso entrará o estudo da teoria qualitativa. Até a próxima!